Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Shalom a todos, Shavuatov. Sejam todos bem-vindos. Levítico 6:1 diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. E vestirá o sacerdote a sua túnica de linho, e calções de linho vestirá sobre sua carne. E separará a cinza a que foi reduzida pelo fogo, a oferta de elevação que estava sobre o altar, e a porá junto ao altar. E despirá suas roupas e vestirá outras roupas, e tirará a cinza para fora do acampamento, a um lugar puro. E o fogo que está sobre o altar se conservará aceso, não se apagará, e acenderá sobre ele o sacerdote lenha todas as manhãs, e porá em ordem sobre ele a oferta de elevação e fará queimar sobre ele os seus sebos dos sacrifícios de paz. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oblação. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Eterno em direção da frente do altar. E separará um punhado de flor de farinha de trigo da oblação de seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oblação fará queimar junto ao punhado no altar, para ser aceito com agrado. É uma oferta memorial para o Eterno. E o que ficar dela comerão Arão e seus filhos. Será comida sem fermento, e em um lugar santo, no pátio da tenda da reunião, e comerão. Não será cozido levedado. Isso é igual à porção das minhas ofertas queimadas, que lhe tenho dado. Santidade de santidades é isso, como oferta de pecado e como oferta de delito. Todo varão dos filhos de Arão comerá. Estatuto perpétuo para vossas gerações. Das ofertas queimadas para o Eterno, toda oferta que tocar nisso será sagrado como ele. Amém? Eu li aqui a primeira porção de Tzav, que foi do o capítulo 6:1 até o versículo 11. Vamos começar a segunda agora. Mas só um breve comentário sobre a Parashat Tzav. O que é a Parashat Tzav? Ela começa com a palavra ordena. As outras parashot normalmente falam: e falou o Eterno dizendo, e disse o Eterno Moisés para falar com o povo. Sempre usa outra palavra. E falou, e disse, e chamou. Mas Tzav já começa com e ordene. A palavra Tzav quer dizer ordene. Então o que a gente aprende aqui? Que algumas mitzvot que o Eterno deixou para o povo judeu fazer, não tem como ela ser pedida. Não é um pedido para ser feito, é uma ordem. Aqui, no caso, o Moisés já fala direto para Arão. O Eterno fala direto para Moisés também. Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei de elevação. Então, aqui, essa porção vai tratar muito sobre a questão dos detalhes da lei de oferta de elevação, que Arão e seus filhos deveriam fazer. Então, por muito tempo, ele vai discursar sobre isso aqui. É um assunto muito complexo para a gente que é Bnei Noah, que é das nações, que não é judeu. Fica muita coisa em aberto que a gente não sabe, somente um rabino muito bem instruído para poder nos dar esses detalhes de como isso era feito. Demanda muito estudo em cima desse rito, porque são alguns rituais muito específicos para os sacerdotes, mas que fica bom para a gente entender aqui é que quando a gente vai discursar às vezes com uma pessoa e você fala para ela que a Torá tem 613 mandamentos para o povo judeu e 7 para os Bnei Noah, o pessoal fala assim: mas como? Como a pessoa vai dar conta de cumprir 613 mandamentos? Não tem condição? Tem. Por exemplo aqui, esses mandamentos são para sacerdotes, sumo sacerdote e para os sacerdotes, então para Arão e para seus filhos. Então não é para qualquer um, não é para a tribo de Judá em específico executar essa mitzvah, esse mandamento. Então tem mandamentos que é para o sacerdote, tem mandamentos que é para serem feitos na terra, tem mandamentos que é para serem feitos em épocas X, Y, tem mandamento que é para ser executado por mulher, para rabino, para o líder, para o que é liderado. Então 613 mandamentos, cada um vai estar para um tipo de pessoa, para um momento, para uma época. Então acaba que no todo o povo judeu consegue cumprir tudo, porque o povo judeu não se separa, ele é um só, ele é um todo. Então uma vez que ele é um todo, ele não tem essa divisão que o mandamento é para um ou para outro, acaba que é para um todo. Lógico que é do homem, que é da mulher, do sacerdote, mas vira um todo. Esse todo executa. O que é para nós, assim a gente faremos. Mais para frente nós vamos discutir um pouco sobre os mandamentos que é para nós, das nações,
os Gertushav, os Binenor, os que seguem somente 7 leis de Noé. Amém? Vou ler aqui agora a segunda parte. A segunda parte está no versículo 12, Levítico 6,12, ou Vaikra 6,12, diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e seus filhos, que oferecerão ao Eterno no dia em que forem ungidos. A 10ª parte de um efá de flor de farinha de trigo, oblação contínua, metade dela pela manhã e metade dela à tarde. Na assadeira feita com azeite, bem escaldada a trarás, bem assada, frita, dobrada em 4 a oferecerás para ser aceita com agrado pelo Eterno. O sacerdote que for ungido em seu lugar, que dentre seus filhos lhe suceder, a fará estatuto perpétuo ao Eterno, inteiramente será queimada, e toda a oblação de sacerdote será queimada, totalmente não será comida. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Falarão a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do sacrifício de pecado. No lugar em que for degolada a oferta de elevação, será degolado o sacrifício de pecado diante do Eterno. Ele é santidade de santidades. O sacerdote que oferecer o comerá. Em um lugar santo será comido, no pátio da tenda da reunião. Toda coisa que tocar na sua carne será como ele. E se aspergir o seu sangue sobre a roupa, aquela parte que foi aspergida lavarás em lugar santo. Se num recipiente de barro for cozido, será quebrado. E se num recipiente de cobre for cozido, será esfregado e lavado na água. Todo varão dentre os sacerdotes comerá dele. Ele é a santidade de santidade. E todo sacrifício de pecado cujo sangue for trazido à tenda da reunião para espiar na santidade não será comido, no fogo será queimado. Dá uma pausa aqui, ainda tem mais um pedaço dessa porção, só para a gente voltar no negócio aqui. Nessa primeira porção ainda que eu esqueci de falar, sobre a troca das vestes do sumo sacerdote. Ele fazia o ritual com as vestes, mas na hora de retirar a cinza, o que sobrou do holocausto queimado, ele tinha que tirar as vestes sacerdotais dele, vestir uma outra veste, recolher essa cinza e levar para fora. E só depois, quando ele voltava no templo, que ele vestia as vestes sacerdotais. Então a gente vê como que é o zelo do sacerdote, a questão da veste, nós estudamos em Parashot para trás, quantos detalhes tem a veste do sacerdote, quanto são 12 camadas de roupas para um sumo sacerdote. Então é muito sério. Então não é essas pessoas que se auto-intitula sacerdote, sumo sacerdote, apóstolo não sei de quem, não sei de que, não faz sentido. Você vai lendo a Torá, você vai ver como que era rigoroso, minucioso, muito complexo para poder vestir um sacerdote. Então não é um terno, uma gravata, um título, uma carteirinha que vai te fazer um sacerdote. Então é importante a gente entender o que a Torá está falando. Porque se a Torá falou que isso aqui é perpétuo e seus filhos farão isso perpetuamente, perpétuo é perpétuo. Não é por um período, depois não precisa mais. Então, hoje não é feito em Israel porque o templo não está construído. O templo está desmontado, vamos dizer assim. Destruído não, porque ele será reconstruído. Então ele está desmontado e breve, quem dera o Eterno em nossos dias ainda vê ele de pé. Nessa segunda porção, fala um pouquinho sobre a oferta de Arão, sobre sacrifício de pecado. Aqui já começou a falar um pouco da oferta de sacrifício de pecado. Então a gente vê alguns detalhes desse sacrifício. É Arão e os seus filhos que fazem esse trabalho. Só um detalhe aqui dentro. Aos dois sacrifícios que já falamos um pouco nessa paraxá, você vê que tudo, Moisés não fazia esse trabalho de sumo sacerdote e de sacerdote. Quem fazia esse trabalho era Arão e seus filhos. Então toda oferta ela tem que estar nas mãos do sumo sacerdote ou do sacerdote. Então não existe sacrifício feito fora do templo. Eu acho que eu até falei na paraxá de semana passada que todo sacrifício oferecido fora do templo sagrado, ou ele é para demônios, vamos dizer assim, para esses seres desencarnados que estão aí andando por aí atormentando alguns, ou para outra entidade, sabe lá qual. Para o Eterno não é, porque ele deixa bem claro na passagem, várias passagens da Torá, que todo o sacrifício dele tem que ser feito dentro do templo, e além de ser dentro do templo, pelas mãos de um profissional, uma pessoa correta. E não é um judeu qualquer, tem que ser um descendente de Arão. Então tem que ser da linhagem de Arão, tem que ser levita. Então com isso a gente vê que qualquer sacrifício que te falaram aí que fizeram por você,
Se foi fora do tempo, sai fora, que não é kosher, não é apropriado, não é correto. Então não faz muito sentido não. Sacrifício dentro do tempo. O sacrifício tem que ser nas mãos do sumo sacerdote. Beleza. 7.1. Vamos dar continuidade na segunda porção. Estamos na segunda porção. Capítulo 7, versículo 1. O pessoal que está aí no Face, os que são de fora, a gente tem um costume quando a gente está reunido fisicamente, que a pessoa pode interromper, fazer pergunta e tal. Não vamos deixar só para o final, não. Se quiserem interromper aí, pode perguntar. Minha esposa está aqui comigo, ela vai me ajudar no comentário. Enquanto eu estou lendo aqui, ela vai me auxiliar de quem é as perguntas. Então fica à vontade, pode perguntar. Naquilo que eu der conta de responder, responderemos. Ricardo Antônio já começou. Só teve um fora do templo, né? Sim, cara, você deve estar falando aquele que é pro bode Azazelo, um bode que vai para Azazelo, correto? Esse aí é fora do tempo, mas é justamente no Yom Kippur. Vê se chega a resposta para vocês, se é isso mesmo que você está falando. É do bode que foi feito fora. Ele é feito bem fora do tempo, ele é abatido lá fora, que é despachado no deserto. Aquilo acontece no Yom Kippur. É justamente para deixar Hassatan envolvido com ele e não nos incomodar no dia do Yom Kippur. Então, no dia do Yom Kippur não tem acusador para você, porque ele está envolvido com um sacrifício fora do tempo. É isso aí. Isso aí não é para o eterno. Então, para o eterno, tem que ser lá dentro. O do profeta Elias. Sim, tá, mas o profeta Elias aí não era um sacrifício para fazer o trabalho para o povo judeu. Ali foi uma batalha entre Israel e os profetas de Baal. Então ali foi diferente. Ali havia uma batalha. Mas ele foi orientado pelo Eterno para fazer aquilo. Não foi próprio dele. Estou a fim de fazer um sacrifício hoje e farei aqui. Não, ali foi realmente um propósito específico. Isso aí, com certeza. Vou continuar, mas alguém tiver pergunta, daqui a pouco a gente volta. 7.1 diz assim: e esta é a lei do sacrifício de delito. Ele é santidade de santidades. No lugar em que degolarem a oferta de elevação, degolarão o sacrifício de delito. E o seu sangue se espalhará sobre o altar em redor, e todo o seu sebo será oferecido. A cauda gorda e o sebo que cobre as entranhas, e os 2 rins e o sebo que está sobre eles, e o que está sobre as ilhargas, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará. E os farás queimar o sacerdote como oferta queimada diante do Eterno. Ele é um sacrifício de delito. Todo varão dentre os sacerdotes o comerá. No lugar santo será comido. Ele é santidade de santidades. Como sacrifício de pecado será o de delito. Haverá uma só lei para eles. Ao sacerdote que fizer expiação pertencerá. E quando o sacerdote oferecer a oferta de elevação de alguém, o couro da oferta de elevação que tiver oferecido será para ele, e toda a oblação que for cozida no forno, e toda a que for feita na panela e na assadeira, para o sacerdote que oferecerá será. E toda a oblação amassada no azeite e a seca, e todos os filhos de Arão pertencerá, tanto a um como ao seu companheiro de turno. Amém. Aqui a gente está falando, dando continuidade sobre o sacrifício de delito, uns detalhes sobre o sacrifício de delito, e eu lembrei de outra coisa aqui na segunda porção, que é onde que falou sobre quando for feito um sacrifício e usado numa panela de barro, tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado, não pode ficar. O que falou aqui? O que a gente aprende aqui? É como o judeu. Quem conhece a casa de um judeu, já foi na sinagoga, do Rav Yaakov, ou qual que for, vai ver que tem 2 pias, tem 2 vasilhames, tudo onde se cozinha leite, não se cozinha carne. Então, por quê? Ah, mas se lavou, está resolvido. Não é bem assim, porque a energia daquilo ali fica ainda um residual na matéria. Por isso que eles pedem para separar os utensílios. Utensílios de carne num local, utensílios de leite em outro local. Porque o mandamento do povo judeu é que não se pode comer carne com leite. Então eles têm isso separado. A gente vê aqui pela base da Torá que fica sim um residual nos recipientes. A ponto que, no caso, como foi de barro, mandou que fosse quebrado, porque o barro parece que ele absorve bem mais esse resíduo que fica no recipiente. Então, aqui no caso, ele mandou quebrar. Mas a gente em casa, ou quem é o judeu, ele tem que separar os utensílios. Então, aqueles que estão aí animadinhos para conversão, saiba que vai ter que ter um investimento muito alto para poder separar
cada utensílio seu, não só separar, não só investir, ainda tem que ter uma logística, uma organização para poder fazer isso funcionar, né? Além disso, fazer funcionar. Olha lá o Ricardo Antônio. Quantas geladeiras numa sinagoga? Eu tenho, lá no Raviacol são muitas. Geladeiras, freezer e tudo. E é uma boa observação, Ricardo. Nem a geladeira se guarda as duas coisas no mesmo geladeira. Não se pode. Então o que é leite fica em uma, o que é carne fica na outra. É muito séria essa questão de contaminação entre a carne e o leite. Então é um investimento pesado. Então, por isso vocês vão vendo quanto é custoso ter uma sinagoga kosher, ter uma sinagoga que tem que seguir a halahá judaica e obedecer todas as instruções. Então tem que separar tudo. Terceira porção. Terceira parte da porção de Tzav, versículo 11. Esta é a lei do sacrifício de pazes, que se oferecerá ao Eterno. Se por ação de graças a oferecer, oferecerá, como sacrifício de ação de graças, tortas ázimos amassadas com azeite, e bolinhos ázimos untados no azeite, e de flor de farinha de trigo, tortas amassadas no azeite, escaldadas e assadas, e com tortas de pão levedado, oferecerá seu sacrifício, o sacrifício de ação de graça e de pazes, e oferecerá das tortas uma de cada gênero, como oferenda ao Eterno, para o sacerdote que espalhe o sangue das ofertas de pazes, será, e a carne do sacrifício de sua oferta de paz, por ação de graças, no mesmo dia será comido, não deixará dela até pela manhã. E se o seu sacrifício for um voto ou uma oferta voluntária, no dia de oferecer seu sacrifício será comido, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. E o que ficar da carne do sacrifício no terceiro dia no fogo será queimado. E se na hora de sacrificar pensou em comer da carne do sacrifício de ofertas de paz no terceiro dia, este não será aceito, não será levado em conta aquele que o oferecer. Impuro será, e quem comer dele levará sua iniquidade. E a carne sagrada do sacrifício de paz, que tocar em tudo que for impuro, não será comida, no fogo será queimada. E quanto à carne do sacrifício de paz, toda pessoa em estado puro comerá dela. E a alma que comer carne de sacrifício de oferta de paz, que é do Eterno, e tiver sua impureza sobre si, será banida de seu povo. E a alma que tocar em toda coisa impura, seja impureza humana, animal impuro, ou em todo réptil impuro, e comer da carne do sacrifício de oferta de paz, que é do Eterno, será banida aquela alma de seu povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: todo sebo de boi, de carneiro, de cabra não comereis, e sebo de animal que morre por si mesmo, e sebo do que foi dilacerado será usado para qualquer serviço, porém não comereis. Todo aquele que comer sebo de quadrúpede que se oferece em sacrifício, queimado diante do Eterno, aquela alma será banida de seu povo. E sangue não comereis em todas as vossas moradas, da ave ao quadrúpede. 27. Toda alma que comer algum sangue será banida de seu povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aquele que oferecesse o sacrifício de paz ao Eterno, trará sua oferta diante do Eterno, do sacrifício de paz. Suas mãos trarão as ofertas do Eterno, e sebo sobre o peito os trará. O peito é para fazê-lo movimentar diante do Eterno, e o sacerdote fará queimar o sebo no altar. E será o peito para Arão e para seus filhos, e a espada direita dareis como oferenda para o sacerdote do sacrifício, de vossas ofertas de paz. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue das ofertas de paz, e o sebo, para ela será a espada direita como sua parte, porque o peito movido e a espada separada da oferenda tomei dos filhos de Israel, do sacrifício de suas ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo, por parte dos filhos de Israel. Esta é a parte que a unção de Arão e a unção de seus filhos lhes dá, das ofertas queimadas ao Eterno, desde o dia em que os fez chegar para servir ao Eterno, que ordenou o Eterno que lhes desse, desde o dia de sua unção, da parte dos filhos de Israel, estatuto perpétuo para suas gerações. Esta é a lei para a oferta de elevação, para a oblação, para o sacrifício de expiação, para o sacrifício de delito, para as consagrações e para o sacrifício de oferta de paz, que ordenou o Eterno a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse os seus sacrifícios diante do Eterno no deserto do Sinai. Amém. Essa foi a terceira parte, bem grande ela, vamos conversar um pouquinho sobre ela aqui. Pergunta do Cristiano Reis.
Para um Bina e Noa, é bom separar a carne do leite? Vamos lá. Respondendo a pergunta do Cristiano, se para um Bina e Noa, é bom separar a carne do leite? Cristiano, a gente só tem que deixar bem claro a diferença entre o que é bom do que é mandamento. Para um judeu é mandamento, é obrigação, não é opcional. Aquele que faz o contrário disso, peca. Ele erra contra o Eterno, ele falhou. Mas é ele, não é nós. Quanto a um Ben-Noa, uma das nações, um Ben-Noa ou uma Bat-Noa, não tem a obrigação de fazer essa separação. Mas se você conseguir fazer, é bom. Só que separar a carne do leite, nós estamos falando de não comer mais cheeseburger, estrogonofe, lasanha. Meu amigo, não é fácil não. Para quem está acostumado, somente quem come com a mãe, com a avó, participa de almoços familiares, não é fácil. Por isso que quando eu vejo pessoas com muita ânsia de converter, eu quero converter, maravilha, Baruch Hashem pelo seu desejo. Mas você já viu o que vem pela frente aí? Você já está vendo o tamanho da bronca que você vai encarar? É isso mesmo que você está disposto a fazer? Porque bom é, Cristiano, até a própria ciência, os médicos me falam que não é bom misturar os dois juntos. Sim, por quê? Vamos entender. É porque é um conflito de energia. Há uma energia que conflita dentro do seu estômago, do seu intestino, do seu ser, do seu corpo. Por quê? Olha o leite, a energia do leite. Para se dar leite, tem que ter nascido uma vida. Nasceu um bezerro, uma cabra, alguma coisa que dá leite, nasceu um filhotinho, e a mãe produz aquele leite para dar vida àquele animal que ela botou para fora. Né? Falando do bezerro, por exemplo. No caso da carne, para você comer uma carne, é o contrário. Teve que morrer algum animal para que você se alimentasse daquela carne. Então, segundo os sábios, é um conflito de energia dentro de você. Um teve que viver para você se alimentar, o outro teve que morrer para você se alimentar. Quando joga os dois juntos, isso é um conflito energético. Então, isso é complexo, não é fácil de entender isso, mas é sério. Então, aquele que consegue guardar, sim, Baruch Hashem, que continue assim. É muito bom para a sua saúde, segundo a medicina, é bom para a sua saúde. E segundo aos sábios judeus, a gente aprende que isso traz um cumprimento da vontade do Eterno, que para o judeu é obrigado, para nós fica como opcional. Deu conta de fazer? Show. Mais pergunta? Ricardo Antônio. Jefferson, no mundo vindouro, nós, Ben-Noa, vamos poder fazer sacrifício no templo? Ótima pergunta, Ricardo. Ricardo, você acredita que até eu tinha essa dúvida hoje, quando eu estava estudando a Torá, eu tive que me recorrer ao Rabino, porque eu também tinha essa dúvida, porque a gente está tão próximo do povo judeu e tal. Na época da saída do povo do Egito, você viu que tinha os gentios estavam com eles também. Depois teve esse sacrifício, eu fui ao Rabino e perguntei, me ajuda aí que eu tenho essa dúvida. Como é que fica essa questão do sacrifício? Aí vem uma informação muito boa que eu peguei com ele. Baruch Hashem por isso. Para que serve o sacrifício? Qual que é a função única do sacrifício no templo? Correção espiritual. Você sabia que eu não sabia disso? Estou confessando aqui diante da câmera que eu não sabia. Uma das nações não comete dano espiritual na alma dele. Não comete. Comete dano material. Por isso que as 7 leis de Noa, as 7 leis de Noé, elas são materiais. Elas vão trabalhar no seu material. E aí ela vai te trazer elevação espiritual? Sim, com certeza. Ela vai corrigir o seu material. São leis materiais. O único que consegue causar dano realmente no espírito, na questão espiritual, é o povo judeu. Porque a função deles é exclusivamente trazer santidade do Eterno para a Terra, trazer santidade do Eterno para a Terra. Eles ficam o tempo todo rezando, fazendo sacrifício, o que for que eles estiverem fazendo, eles estão se conectando com o Eterno para trazer santidade para a Terra. Então, quando eles desconectam, deixam de fazer, então com isso eles trazem vamos dizer assim, um curto-circuito espiritual. Para corrigir esse curto-circuito espiritual, tem que se fazer os sacrifícios. Mas aí o sacrifício tem que ser feito no templo. Como nós não temos mais o templo, então é feito pelas orações
que os judeus fazem hoje. Então, por isso que eles rezam 3 vezes ao dia, e não é pouca reza, bem sabemos, são muitas rezas, que é para trazer essa correção espiritual. Mas o das nações, Ricardo, não tem essa necessidade de corrigir essa questão nesse nível. A nossa correção, o nível é menor, é bem mais baixo. Baruch Hashem por isso também. Tem mais perguntas? Não, o Cristiano ele só fala aqui que já cortei carne, que não sei a procedência. E o Silva Souza ele fala que de um tempo para cá estou me policiando para não misturar carne com leite. Baruch Hashem, parabéns para vocês dois, Cristiano e para o Douglas, porque não é fácil. Cortar a carne que não sabe a procedência é o ideal mesmo. Eu até falei na aula passada, foi até uma aula do Jonatas, que ele explicou para a gente no último seminário, que é ideal que a gente procurasse as carnes com selo do governo que tem uma inspeção de que o animal que foi abatido de forma menos dolorosa possível. Não foi dentro do ritual caché, mas pelo menos foi menos dolorosa possível. Então tem carnes que vêm com esses selos, e isso também te dá uma consciência melhor de que o animal não sofreu para te alimentar. Mas nem todo mundo tem esse recurso. Às vezes a pessoa pode estar no interior, num local mais distante, que não tem essas regras, ou que não chega a esse nível de inspeção. Então, quem pode fazer, meu amigo, é isso aí, parabéns, tem que fazer mesmo, é muito bom. E o outro é misturar carne com leite. Douglas, não é fácil não, viu? Pular o cheeseburger, o estrogonofe, ou a lasanha. O que mais que vem carne com leite? Tem muita coisa que é carne com leite. Então, não é fácil não, amigão. Mas é isso aí. Parabéns. Vamos lá. O que mais eu tenho aqui enquanto vocês vão... Lindo, lindo. Lembrei de um negócio maravilhoso aqui. Aqui nessa terceira parte, bem no início, falou sobre a oferta de flor de farinha de trigo. Uma oferta pequena. Que oferta que é essa? É uma oferta até dentro da pergunta do Ricardo. Se no mundo vindouro faremos sacrifício. Então, Ricardo, responde: não faremos, porque quem tem que fazer sacrifício para a correção da sua alma é o povo judeu, das nações não, a não ser que você se converta. Se você vier se converter, aí sim, você está inserido no mandamento de fazer sacrifício. Mas caso não, nós não temos essa necessidade de fazer sacrifício, e o que a gente tem que fazer é a caridade. Perguntei ao Rabino, tá, mas e para nós as nações? Como é a forma de a gente expiar os nossos pecados? Como que a gente expia os nossos pecados, nossas falhas? Porque acreditar que foi porque o João Cláudio morreu na cruz para me salvar, eu já não acredito, não tenho essa crença mais, isso aí é bem tranquilo para mim. Então, ninguém morreu por mim, porque Deuteronômio é bem claro, que nenhum pai morrerá pelo pecado dos filhos. Se um pai que gerou aqueles filhos não vai morrer pelos pecados deles, quanto menos um outro, não tem nada a ver com a minha história, vai morrer pelo meu pecado. Então, isso para mim é bem claro. Então, como expiar os meus pecados? Beleza. Vamos guardar isso para mais daqui a pouco. Vamos seguir aqui, porque aí nós vamos ler. E sobre a flor de farinha de trigo. Isso aqui é maravilhoso. Você poder fazer uma oferta de farinha de trigo. O que fica claro isso aqui para nós? Que até um pobre poderia fazer o sacrifício na época. Então, sacrifício não envolve somente derramamento de sangue. Isso também ajuda muito a desconstruir a mentira do Novo Testamento, que houve um derramamento de sangue, que o sangue de fulano tem poder para curar, para libertar e para fazer acontecer. Não tem como, porque expiação nem sempre vai ser derramamento de sangue. Olha aqui na passagem da Torá, fala bem claro que por farinha de trigo também poderia ser expiado os pecados daquela pessoa, e também poderia ser elevado os pedidos dela. Então, farinha não sangra, não é? Até onde eu sei, farinha de trigo não sangra. Então, se ela não sangra, não precisa ter abate de animal. Então, animal, novilho, carneiro, cordeiro, ovelha, cabra, para quem tinha condições de comprar. Quem não tinha, poderia levar 2 pombinhas, uma rolinha e até mesmo farinha, mesma farinha. Então isso fica bem claro para nós que nem sempre tem que haver derramamento de sangue para expiar o pecado da pessoa. Perguntas, né? Eu não sei se é pergunta ou se é uma frase normal. Vou ler aqui. Muitos alimentos causam danos físicos e espirituais, sim, é verdade. Na hamburgueria. Questão de carne com leite. Kleber Andrade, pizza. O Kleber falou da pizza. Realmente, uma pizza. Quando quem já foi no seminário com o Raviakov
nunca comeu uma pizza de frango catupiry, nem nunca vai comer. Sempre que a gente tem lá, sempre é uma pizza tipo vegana, cebola, tomate, milho, queijo vai ter, mas carne, jamais. Ah, o Ricardo tem uma caixinha de Sedacá em casa, deixa eu ver, Ricardo. É igual a minha aqui, ó. Eu também tenho uma caixinha de Sedacá, eu comprei lá no seminário. Mas quem não tem uma caixinha de Sedacá bonitinha dessa, qualquer caixinha que você fizer e separar uma de Sedacá, é importante. É muito importante ter uma caixinha de Sedacá em casa. Falando disso, foi bem lembrado, Ricardo. Comecei a paraxá e nem fiz uma de Sedacá, vou fazer agora. Sedacá de estudo de Torá, para que o Eterno nos dê mais revelação da Torá cada vez mais. Amor, faz a sua também. Aí, muito importante fazer esse Sedacá na hora de estudar a Torá, para o Eterno abençoar a sua cabeça cada vez mais. Vamos lá, o que mais aqui? Eu vi uma palestra do Doleon e fiquei triste porque descobri que o camarão é como um rato do mar. E eu sempre gostei de camarão. Ô Ricardo Gomes, então, rato, você está sendo até bom, porque normalmente ele chama de barata do mar. E a barata, você sabe o que a barata come, né? Gordura e outras coisas que eu não vou falar agora que eu estou de frente a Torá. Mas ela só come lixo, meu querido. Mas não há proibição, viu, Ricardo Gomes? Não é proibido você comer. Não é aconselhável, mediante você saber o que ela é. Mas proibido não, só para ficar claro isso, porque senão a gente vira uma seita, vira um negócio esquisito e proibindo um monte de coisa, a qual não é. Ricardo Antônio, é incrível, muitas bênçãos de Hashem vem surgindo na minha vida, muito bom a prática de Sedacá, verdade, muito bom mesmo. Ah, o Elite colocou aí, o camarão é o lixeiro do mar, eita, só vai piorando a situação do camarão. Mas que é gostoso, convenhamos que o sabor é muito bom, mas na hora que a gente sabe o conteúdo dele, eu mesmo tenho 7 anos que eu não como, desde quando eu vim para Torá, abandonei a prática e não como mais. Eu, viu gente, eu, não é ordem para ninguém não, eu que não como. Vamos lá. O que mais tem aqui? Ah, versículo 27 que eu li aqui, eu até marquei na minha Torá aqui, ó. Capítulo 7, versículo 27. Toda alma que comer algum sangue será banida de seu povo. Gente, marque na sua Torá esse versículo. Porque esse versículo a gente está vendo hoje o que está acontecendo agora. Isso é fruto do descumprimento desse mandamento. O que é comer um sangue? Ah, Gerson, mas eu não como sangue, eu não congelo sangue, corto os cubinhos e fico mastigando sangue. Lógico que não. Eu tenho certeza que você não faz isso. Mas, quando você come a carne do animal com ele ainda vivo, você está comendo o sangue dele. Por isso que o animal tem que ser abatido, esperar esgotar todo o sangue, ser inspecionado, separado as partes e depois preparado, limpo, tudo. E aí que você vai se alimentar. Então, é correto. Você não está comendo ele cru. Só que ele deve estar rodando agora nos grupos aí um monte de gente mandando vídeo para você, de um monte de chineses comendo animais vivos, animais ainda mexendo, animais que não foram abatidos. O único animal que não precisa ser abatido para comer é o peixe. O peixe você não precisa fazer um abate ritual. Lógico que você vai bater na cabeça dele para ele morrer, claro. Você não vai comer ele vivo, também que não pode. Mas não tem um abate ritual para o peixe. Agora, os outros animais que são kosher, que precisam ser abatidos, é um ritual de abatimento. É muito sério, é muito específico isso. Então, não pode. Então, qualquer forma de você comer um alimento de um animal que ele ainda está mexendo, está com as terminações nervosas dele, ainda está mexendo, está ali ainda lutando para viver, e você está mastigando aquilo ali, isso é abominável até para Bina e Noa. É a 7ª lei de Noa, então. Pra você ter ideia, a 7ª lei de Noa é não comer a carne do animal ainda vivo. Em hebraico, Ever Minhahai, que é não comer a carne do animal ainda vivo. Então, é um mandamento até para Bina e Noa. Então, até para quem está nas nações, isso é proibido. E aqui o versículo é bem claro. Toda alma que comer algum sangue será banida de seu povo. Então aqui fala toda. Aqui não fala a alma de Israel, nem só do judeu, não. É toda. Tanto que até o mandamento da Bina e Noa é sério, pega para nós. Então é muito sério isso aí. Nós estamos pagando um preço alto aí pelo coronavírus. Vimos que isso veio de comer morcego vivo, mal passado, sei lá o que for, trouxe esse problemão para nós aí. Então, vigilância na nossa alimentação. A Torá cuida de todo da nossa vida, inclusive do que a gente come. O que mais tem aqui? Aqui mais uma vez, no versículo 36, ele reafirma que ordenou o Eterno que lhes dessem, desde o dia de sua unção,
da parte dos filhos de Israel, estatuto perpétuo para suas gerações. Então, essas leis de sacrifícios foram dadas aos filhos de Israel, principalmente em específico a Arão e seus filhos, desde quando começou o sacrifício, quando eles saíram do Egito e começaram a fazer os sacrifícios, o eterno deserto, e como estatuto perpétuo. Então, isso não foi revogado, não foi tirado. Não está acontecendo hoje, porque não tem o templo. Assim que voltar ao templo, volta de novo. Capítulo 8.1 começa a quarta porção da semana. Quem está assistindo nossa aula a primeira vez hoje, a gente tem o costume de estudar a Paraxá toda no domingo, para que a pessoa na semana ela só venha revisando o que foi estudado. A gente estuda ela todinha no dia de hoje, é um estudo adiantado, para a pessoa já ficar mais preparada na semana. Capítulo 8, versículo 1, a quarta parte diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com eles, e as vestes, o azeite da unção, o novilho o sacrifício de pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E fez Moisés como lhe ordenou o Eterno, e reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião, e disse Moisés à congregação: Essas coisas que vão ver, ordenou o Eterno para fazer. E fez chegar Moisés a Arão e seus filhos, e o fez imergir na água. E pôs sobre ele a túnica, cingiu com cinto e vestiu com manto, e pôs sobre ele o efode. E cingiu com cinto de adorno de efode, e ordenou com ele. E pôs sobre ele o peitoral, e pôs sobre o peitoral os urim e os tumim. E pôs a mitra sobre sua cabeça, e pôs sobre a mitra na parte dianteira a lâmina de ouro, diadema da santidade, como ordenou o Eterno a Moisés. E tomou Moisés o óleo da unção, untou o tabernáculo e tudo o que estava nele, santificou-os e aspergiu com ele sobre o altar 7 vezes. E untou o altar e todos os seus utensílios, e o lavatório a sua base para santificá-los. E derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E fez chegar a Moisés aos filhos de Arão e fez vestir túnicas, cingiu-os com cintos e amarrou-lhes as tiaras, como ordenou o Eterno a Moisés. Baruch Hashem, essa porçãozinha, esse pequeno trecho que nós lemos, é um relato sobre a vestimenta de Arão e seus filhos, sacerdotes, Kohanim, e também de cada detalhe que as vestes de um sumo sacerdote, ele tem cada riqueza de detalhe. E aqui falou também sobre o Urim e o Tumim. O que é o Urim e o Tumim? O Urim era um pergaminho escrito com o nome do Eterno de 42 letras, que aí ele colocava no peitoral, por dentro do peitoral, esse pergaminho, atrás das pedras com as 12 tribos, e o nome do Eterno lá dentro fazia que essas pedras brilhavam, acendiam, e muita informação eles tiravam desse nome do Eterno. Então é um ritual maravilhoso da época. Então, Bezat Hashem, que a gente viva para ver novamente isso acontecer no templo muito em breve, porque seria maravilhoso ver tudo isso acontecer. Beleza, essa é a quarta parte que nós lemos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa dela aqui. Perguntas? Denis cumprimentou, falou lá meu camarada. Denis, meu amigo do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Nivaldo também entrou. Nivaldo, Ribeirão das Neves. Vamos lá. Não. Quinta porção, versículo 14. E fez chegar o novilho do sacrifício de pecado, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho do sacrifício de pecado, e degolou-o, e tomou Moisés o sangue e pôs sobre os chifres do altar em redor com seu dedo. E purificou o altar, e derramou o sangue na base do altar, e santificou para expiar por ele. E tomou todo o sebo que estava sobre as entranhas, o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, e os 2 rins e seus sebos, e os fez queimar Moisés no altar. E o novilho, seu couro, sua carne e seu excremento, queimou no fogo, fora do acampamento, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez chegar o carneiro da oferta de elevação. Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e espalhou Moisés o sangue sobre o altar em redor. E ao carneiro cortou-o nos seus pedaços, e Moisés fez queimar a cabeça, os pedaços e o sebo, e lavou as entranhas e as pernas com água. E Moisés fez queimar todo o carneiro no altar. É uma oferta de elevação para ser aceita com agrado, como oferta queimada ao Eterno, conforme ordenou o Eterno a Moisés. Essa porção é linda, a Baruch Hashem por ela. Vamos cursar algumas questões muito boas aqui.
Primeiro início do versículo 14. E fez chegar o novilho do sacrifício de pecado. Para quem não sabe, novilho é o filho do boi e da vaca. Então, não é um cordeiro. Novilho é um do boi e da vaca. É tipo um bezerro um pouquinho maior. Não é boi ainda, mas não é um bezerro, é um novilho. Está no meio do caminho. Então, para a oferta de pecado, sacrifício de pecado, se usava novilho. Então, não tem cordeiro que tira o pecado do mundo. Para com isso. Isso não existe. Não tem base na Torá para isso. A gente está lendo bem claro aqui. Novilho. Novilho. E algumas outras passagens a gente vai ver cabra, fêmea. Então, vamos lá. Vamos para o novilho. Beleza. E olha que detalhe. A riqueza do sacrifício. E colocou Arão e seus filhos, puseram suas mãos sobre a sua cabeça do novilho do sacrifício de pecado. E degolou. Então, para quem está nos assistindo aí, que talvez ainda frequenta alguma igreja, ou conhece algum ente querido que ainda está inserido lá dentro, e vê que o pessoal tem costume de botar a mão na cabeça dessas pessoas, ou se o pessoal tem costume de botar a mão na sua cabeça, para com isso, porque pôr mão na cabeça é transferência de energia. Olha aqui, Arão e os sacerdotes botavam a mão na cabeça do novilho, transferiu o pecado de todo Israel, somente Israel, não das nações, de Israel para esse novilho, e depois degolava o novilho. Então você vai nessas reuniões e sabe lá onde o povo mete a mão na sua cabeça, passa óleo na sua testa, na sua cabeça, sai fora disso. Isso não tem base na Torá. No pedacinho de trás que nós lemos aqui na quarta porção, a gente viu Moisés ungindo as coisas. Moisés ungindo o templo. Você não vê Moisés ungindo o cavalo dele, que seria o carro de hoje. Você não vê Moisés ungindo a tenda dele. Você não vê Moisés ungindo os filhos dele. Não tem isso não. A unção aqui que Moisés ungiu foi específica para o serviço no templo. Então para de trazer óleozinho de unção para dentro de casa, para ungir carro, ungir empresa, ungir contrato. Eu estou falando isso porque eu já fui cristão, então eu já fiz essa besteira toda. E já fiz outras pessoas fazer isso também. Só que depois que eu conheci a Torá, aí você acorda para a vida e vê que não tem nada disso. Isso é uma tremenda palhaçada do sistema religioso. A Torá é bem clara, isso é para o povo judeu, em específico dentro do templo, para fazer as funções deles lá. Então não tem nada a ver. E dentro disso, o que mais? Vamos ver a pergunta aqui enquanto eu procuro. As pedras do sacerdote estão junto da arca sagrada? Ô Ricardo, eu não sei onde foi parar esse colete, porque muitos acessórios foram roubados, né? Foram roubados. A menorá, os sábios falam que está com o Vaticano. A arca sagrada está enterrada no fundo. Então eu não sei. Realmente tem que perguntar aos rabinos, ver se eles têm informação dessa veste sacerdotal, se será feito outra, ou se vai usar essa mesma no terceiro templo. Realmente não sei. Não sei mesmo. Aqui o Cristiano Reis falou aqui, já tomei um choque por esses toques aí. Ô Cristiano, então cara, pode ser realmente a estática, a energia estática da pessoa. Agora se você procurar na internet, você vai ver vídeos que os caras colocam um aparelhinho de choque debaixo da mão, colocam uma luva, somente quando estão com luva. E aí eles vão na fonte da pessoa e realmente dão um choque e desmaia ela e fala que é o poder do Espírito Santo. Aí você vai vendo o nível de engano da galera. Se você procurar na internet, você vai ver a turminha com a luvinha na mão e por baixo ela tem um dispositivo de choque para poder fechar a curta aqui na fonte. Não é um choque que mata, mas te assusta e você vai achar que é poder de Deus. Mas não é não, é pura enganação. Para os pecados era uma cabrita e não um cordeiro. Pois é, Ricardo Antônio, exatamente. Aqui a gente leu também com novilho. Aí eu vejo que é o seguinte, é de acordo com a sua grana. Quem tinha grana para novilho, que hoje um novilho está custando uns 700 conto, 800 reais um novilho. Só com o sacrifício de pecado que você cometeu. Imagina a pessoa cometeu sem pecado. É muito dinheiro. Então, tem a cabrita, tem as pombas, rolinha e também a flor de farinha de trigo. Um pouquinho de farinha de trigo também. Michael tem uma pergunta. Tem alguma explicação sobre o porquê do Eterno destacar algumas partes dos animais na Torá, cujos motivos são específicos e outras partes serem queimadas? Michael, eu tenho certeza que tem explicação, mas eu não sei. Realmente, essa riqueza de detalhe, como eu falei na paraxá passada, é uma porção muito complexa para a gente que é das nações. Para um judeu isso aqui deve ser muito tranquilo, que eles vivem isso o tempo todo, estudando isso sempre. Mas para mim não.
para mim, por mais que já tenha bastante tempo que eu estudo, ainda é uma coisa muito inédita. Então, essa riqueza de detalhe, porque dos órgãos, alguns órgãos são citados com tanto detalhe, outros não, com certeza tem alguma conexão com a alma. Porque eu já vi no livro do Dor, fala isso, do Segredo da Prosperidade Judaica, muito bom, que não tem compra. E também já vi outros rabinos falando que todas as doenças estão ligadas na sua alma. Então, um órgão tem a ver com a doença que é conectado com a sua alma. É tudo uma conexão. Então, mediante a isso, se está citando esses órgãos aqui dos animais abatidos, tem alguma coisa a ver com a retificação da alma de acordo com o pecado daquela pessoa. Aí teria que estudar mais com detalhe isso aqui. É matéria para você meter a cara pro resto da vida e aprender muito, muito, muito. A verdade é infinita, a gente nunca vai dar conta de estudar ela toda. Mostra um livro, né? De qual? Segredo da Prosperidade, né? Tem aqui, olha. Esse livro do Doc, quem não tem, adquira. Ele fala muito sobre isso, sobre cura e partes do corpo. E tem uma live dele também semana passada. O Mike assistiu, eu também assisti, muito boa, sobre cura cabalística. Muito boa essa aula, vale a pena. Assiste lá que vocês vão gostar. Cristiano Reis, sentir por dentro esquisito, o cara tava com a mão esquerda. Ai, Cristiano, você é muito bobo. Então tá, vamos lá. Fica rindo aí, né? Deve estar rachando os bicos do outro lado lá. O que mais a gente tem aqui? Beleza, olha que detalhe mais gostoso ainda da Torá. Isso é maravilhoso, adoro, adoro, adoro. Na queima do novilho, no versículo 17, e o novilho, seu couro, sua carne, seu excremento, queimou no fogo fora do acampamento, como ordenou o Eterno a Moisés. Então, o que foi para fora do acampamento? O novilho, ele abateu lá, mas queimou fora. Seu couro, sua carne, seu excremento queimou no fogo fora do acampamento. Então, isso foi queimado fora. Ele abateu dentro do templo, fez todo o ritual, aspergiu o sangue e tal, pegou algumas coisas, fez queimar no altar lá. O que ele queimou no altar? Foi o que o Mike perguntou. O diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, tá vendo, Mike? Michael, é muito específico. Diafragma, com um pedaço do fígado, 2 rins, seu sebo, a gordura, isso tudo queimou no altar. Mas o resto do novilho, seu couro, sua carne, seu excremento, queimou no fogo fora do acampamento. Então, ou seja, aquele sacrifício feito fora do acampamento não é coisa boa. Você queimou junto com o excremento, junto com a coisa toda lá fora. Então, isso não foi bom. Ainda mais que é para pecado, foi queimado lá fora e queimado. O outro lá não foi queimado. Só mataram ele, depois disso que enterrou no local, sumiu, ressuscitou, não sei o que. Então não queimou. Então se não queimou, para mim ele não morreu. Não tem base na Torá para isso. Não serve, não faz sentido. Questão de estudar um pouquinho e botar um pouco a massa cinzenta para funcionar. Vamos lá. 18. E fez chegar o carneiro da oferta de elevação. Arão, seus filhos, puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, degolou, espalhou Moisés o sangue sobre o altar, e ao carneiro cortou nos seus pedaços. Moisés fez queimar a cabeça, os pedaços, o sebo, e lavou as entranhas e suas pernas com água. E Moisés fez queimar todo o carneiro no altar. É uma oferta de elevação para ser aceita com agrado, como oferta queimada ao Eterno, conforme ordenou Moisés. Olha para você ver, já o carneiro não é cordeiro, que carneiro é o adulto, cordeirinho ou filhote, é o mais novinho. Então o carneiro foi queimado todo no altar. E esse é para a oferta de elevação. Então o que era para elevação foi todo no altar. O que era de pecado, queimou algumas coisas no altar e o resto queimou fora do altar. Você vê que não fecha com a turma de lá não. Temos conversa aqui. Quando não giram sua cabeça... Aí, cara, é verdade, que eles pegam a cabeça da pessoa assim, vai girando e faz girando e fala que é poder de Deus. Tudo é poder de Deus. Não faz sentido, cara. Eu não sei como que a gente caiu nessas balelas. Eu não sei onde que a gente tava com cabeça nessa época. Mas tem isso mesmo, viu, Igor? Eles amassam sua fonte, dá choque, roda sua cabeça, roda seu corpo, te empurra para trás. É muito show. Eu acho que eu postei no grupo de humor nosso essa semana uma que trouxe um gavião para dentro da igreja dela para falar que era a passagem bíblica de Isaías lá que renovaram como águias. Então o pessoal não tem mais o que inventar para poder manter os fiéis. Não tem mais o que inventar. Eles não têm estudo, não têm instrução.
Aí fica inventando showzinho, tem que dar show. Sexta porção. Pergunta Oi, pergunta? do Michael Rocha. Então, o sacrifício realizado fora do templo não tem nenhum valor, ou seja, é o que não presta. Não entendi. Isso mesmo, é o que não presta. Entendi. Michael, infelizmente, o sacrifício fora do templo é o excremento. É o couro, a cabeça, o excremento. É coisa ruim. É coisa ruim, não é coisa boa. O que é bom para elevação, para fazer as coisas dentro do templo. Jogou para fora, queimou lá fora. É ruim. Como a paraxá passada eu falei, para mim, sacrifício feito fora do templo é macumba. Macumba. Fez fora é macumba. Fez na esquina, no monte, na cachoeira, na floresta, macumba. Não é da Torá, não tem base da Torá. Vamos lá. Sexta porção, versículo 22. E fez chegar o segundo carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e tomou Moisés de seu sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E fez chegar os filhos de Arão, e pôs Moisés do sangue sobre o lóbulo da sua orelha direita, sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. E espalhou Moisés o sangue sobre o altar em redor. E tomou o sebo, a cauda gorda de todo o sebo que estava sobre as entranhas, e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligado a ele, os 2 rins de seus sebos, e a espada à direita, e a cesta de pães ázimos que estava diante dele, diante do Eterno, tomou uma torta ázima, uma torta de pão de azeite e um bolinho, e os pôs sobre os sebos e sobre a espada à direita, e pôs tudo sobre as palmas das mãos de Arão e sobre as palmas das mãos de seus filhos, e movimentou-os pelo rito da Tenufá. Só dar um pause aqui. Gente, você viu a riqueza de detalhe aqui? Olha, ele degola o animal, né? Colocou a mão, mesma coisa, botou as mãos sobre o cordeiro, degolou o cordeiro no carneiro, degolou, pegou do sangue, passou no lóbulo da orelha direita de Arão, depois o polegar da mão direita sobre o polegar do pé. Não dá para fazer aqui na câmera. Um polegar com o polegar do direito. Fiz aqui agora. Ai, botei no meu dedão. Rapaz. E o negócio vai piorando aqui para baixo. Vocês vão lendo aí, vocês vão ver. O que eu vejo com isso? Isso aqui, se você não estudar com o povo judeu e entender que isso é um ritual espiritual, você entra em choque. Assim, gente, mas que troço mais doido é esse? E é doido mesmo. Você pega do sangue do animal que você bateu, passa seu polegar, encosta na orelha de fulano, depois pega o dedo de novo, põe no dedão do outro pé de fulano no seu pé e passa aqui. Gente, o trem fica esquisito demais. Então, não tem como a gente estudar isso sem estar conectado com o povo judeu. Não tem como não, porque senão a gente vai fazer um monte de heresia, vai montar a seita do lóbulo de orelha com sangue do animal e começa a fazer um monte de coisa sem pé, sem cabeça. E depois de todo esse ritual acima, o versículo finalzinho do 27 ainda fala: e movimentou-os pelo rito da Tenufá. Na minha Torá de Rash, que eu tenho ela aqui, Torá de Rash, Rumash de Rash, fala que esse movimento é assim, ó. Você pegava o pão para frente, para trás, para cima, para baixo, frente, para trás, para cima, para baixo. Olha pra você ver, além de fazer tudo isso com sangue, com a orelha, com o dedão, com não sei o que, ainda tinha que fazer essa movimentação com o pão. Então, é um negócio assustador, mas tudo isso tem uma explicação, com certeza, literal, comparativa e cabalística. Não tenho dúvida, isso tem um propósito. Isso tudo está trabalhando a retificação da alma do povo judeu. Por isso aí você vai vendo que as almas são diferentes, não tem como você falar que a mesma alma do judeu é a alma das nações, porque o envolvimento deles para poder purificar suas almas é muito mais complexo, não faz sentido. Continuando a leitura, né? E movimentou pelo rito da Tenufá diante do Eterno e tomou-os Moisés sobre as palmas de suas mãos, ainda tem a palma da mão que eu esqueci de falar, e fez queimar no altar, após a oferta de elevação. Eles são sacrifícios de consagração, para ser aceitos com agrado. É uma oferta queimada ao Eterno. E tomou Moisés o peito e o movimentou pelo rito da Tenufá, diante do Eterno. Isso era a porção de Moisés do carneiro da consagração, segundo ordenou o Eterno a Moisés. O que eu vejo aqui? Sem Torá oral, é complicadíssimo de entender a Torá. Se você só lê o literal,
como é que é o rito da Tenufá. Como é que faz então o rito da Tenufá? Como é que eu vou fazer lá em casa? Não vai fazer na sua casa porque isso aqui é feito no templo. Mas até para você entender como que faria. Se não tiver alguém, um rabino, um sábio, para te instruir o que era o rito da Tenufá, você não vai saber nunca. Então, isso comprova que a Torá, além de ser escrita, também tem a Torá oral. Ela foi dada no Monte Sinai, a Torá escrita junto com a Torá oral. Porque você lê uns versículos desses sem Torá oral, isso não faz sentido. Você não consegue entender, você não evolui, você não avança. Não tem como. Você fica agarrado só tentando entender como isso aqui acontecia. Então é preciso ter Torá oral. E Torá oral somente com o povo judeu. Prepotência dos amigos gregos aí querer interpretar a Torá com a visão grega, helenista, romana e achar que está certo. Não dá. Isso aqui se interpreta com chaves judaicas, com cultura judaica, com Torá oral, com Talmud, Mishnah. Só eles podem nos instruir com essas informações. Sétima porção, versículo 30. E tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, com ele. E santificou Arão suas vestes, seus filhos, as vestes de seus filhos, com ele. E disse Moisés a Arão, a seus filhos, cozinhai a carne à porta da tenda da reunião. E ali comereis com o pão que está na cesta das consagrações, assim como ordenei a Arão e seus filhos o comerão. E o que ficar da carne do pão no fogo queimarás. E da entrada da tenda da reunião não saireis 7 dias, até o dia de cumprir-se os dias de vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez esse dia, assim ordenou o Eterno fazer, expiação por vós. E à porta da tenda da reunião permanecereis dia e noite, 7 dias, e guardareis a prescrição do Eterno, e não morrereis, pois assim foi me ordenado. E assim fizeram Arão e seus filhos todas as coisas que ordenou o Eterno a Moisés por meio de Moisés. Amém. Então aqui a gente concluiu essa leitura da Parashat Tzav. Então a gente viu aqui sobre o rito de consagração do sumo sacerdote, como que ele foi feita a consagração dele. Então 7 dias após o óleo de unção de Moisés, o sangue do sacrifício de consagração do carneiro também foi feito. Passou sobre a roupa, passou sobre ele, e eles ficaram trancados, que fala que eles ficaram trancados lá dentro por 7 dias, aguardando uma preparação. Então, ou seja, naquela época, no deserto, com toda a dificuldade, era o trabalho que era para se formar um sacerdote para o Eterno. Então tem gente que faz aí um curso de teologia à distância e se auto-intitula sacerdote de Deus na terra. Não. Sacerdote é somente descendente da tribo de Levi e os filhos de Arão, tem que ser indo dos filhos de Arão. E lindo que fechou a Parashá com os versículos: e fizeram a Arão e seus filhos todas as coisas que ordenou o Eterno por meio de Moisés. Por isso que um dos 3 princípios do mandamento do povo judeu é que não existe profeta maior do que Moisés. Moisés é o profeta maior. Então ele deu toda a instrução ao povo judeu. E Arão e seus filhos fizeram tudo quanto Moisés ordenou através que o Eterno tinha passado a ele. Então o que a gente aprende aqui? Se Arão, que era mais velho que Moisés, obedecia a Moisés por ser um profeta grande, imagina nós, que somos das nações, que a gente não sabe nada, veio de idolatria, mais perdido que tudo, temos que obedecer a Moisés. Não dá para a gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Moisés deixou. Lógico, dentro das 7 leis para nós, dentro dos 613 leis para os judeus. Simples assim, sem dificultar. Só para finalizar aquela promessa que eu ia deixar para o final, que é sobre a questão do sacrifício. Voltando à pergunta do Ricardo Antônio lá em cima, e do Michael também, acho que o Michael também perguntou sobre como é que fica a questão do sacrifício hoje, que é o resumo da Parashá toda. Só mais um detalhe: a Parashá Tzav, a letra de Sad e Vav, Sad vale 90, Vav vale 6. Então dá 96. E coincidentemente, só que não, a Parashá toda contém 96 versículos. Então você vai vendo que tem todo um encaixar aí da Parashá Tzav. Ela não é uma Parashá qualquer, ela é todo um código. Mas voltando sobre o sacrifício. Então, a gente estudou aqui sobre o sacrifício. O sacrifício é exclusivamente para o povo judeu.
das nações não faz sacrifício a não ser sacrifício de oferta de paz. Você quer lá fazer uma bênção, quero entregar aqui uma oferta de gratidão, de agradecimento. Quero agradecer por eu estar vivo. Toma aqui alguma coisa. Aí sim. Mas de consagração, de paz, de elevação, de expiação de pecado das nações não faz sacrifício. Como é que fica então, Jess? Como que eu vou expiar os meus pecados? Porque se eu não creio que João Cláudio morreu por mim, pelos meus pecados, ele não morreu pelos meus pecados, eu não posso ir no templo e fazer sacrifício, nem posso deixar um sacrifício lá para Arão e seus descendentes fazer. Como que eu vou expiar os meus pecados? Foi que eu fui até o Rabino me orientar quanto a isso, e ele falou que isso é muito simples. É somente praticar a justiça, a caridade, a tzedakah entre os irmãos, entre os seus próximos. Então, toda vez que a gente pratica tzedakah, que a gente faz caridade, que a gente é justo com os nossos irmãos que estão à nossa volta, a gente está expiando os nossos pecados. A gente não precisa se preocupar com abater animal no templo, comprar um novilho, comprar 2 carneiros, um cordeiro, uma cabra, para poder levar de sacrifício no templo. Não. Nem quando chegar no mundo vindouro, não haverá necessidade de a gente oferecer sacrifícios no templo para expiação de pecados. A não ser, como eu volto a dizer, que você se converta, você se converteu. Aí você virou um judeu, aí você tem que fazer. Mas se você é das nações, um gentil, um Gerto-Chave, um justo entre as nações, porque a Torá nos chama de justo entre as nações, aquele que não é idólatra, que abandonou a idolatria, que está cumprindo no mínimo as 7 leis de Noa, ele é um Gerto-Chave, ele é um justo entre as nações. Então, o que ele faz para expiar os pecados dele? Faz tzedakah. Tzedakah, caridade, ser justo com seu irmão, você não pesar seu irmão, não deixar que seu irmão te pesa, você não deixar seu irmão arcar com tudo sozinho, você dividir também, você participar, você fazer doações em dinheiro, doações em cesta básica, doações em roupa, doações em tempo. Estou aqui agora doando 1h11 do meu tempo, é a minha tzedakah nesse momento, mas além do dinheiro que eu já botei na minha caixinha, além de outras coisas, então eu estou expiando os pecados da minha alma, porque uma das nações, segundo o Rabino, nós das nações não cometemos erro, falha, ou vamos dizer assim, a gente não estraga a nossa alma espiritual, a questão espiritual é somente o material, por isso que a nossa perda é maior, a gente perde no material. Então como que a gente corrige isso para não perder? Tzedakah, fazendo tzedakah, fazendo caridade, fazendo justiça, sendo justo com o seu próximo. Tem umas perguntinhas aqui, vamos lá para elas. Ricardo Antônio, nem todos os sacerdotes estavam prontos. Sim, foram preparados. Isso aí, cara, certinho. Cristiano Reis, viver de folclore não dá não, realmente. Só se fosse no carnaval, que é uma vez por ano, só que você veste uma roupa de besta e sai pra rua. Que eu nem vou, então pra mim não muda nada. Ricardo Antônio, maioria morria em Yom Kippur. Pois é. Yom Kippur é sério, Yom Kippur realmente é... Porque com o templo, né? Por que hoje o povo faz o que quer e não dá nada para eles? Porque não tem templo. Não tem templo. Então, quando tinha um templo e a santificação do Eterno era feita constantemente, as sentenças eram muito mais rigorosas. Então, haviam sentenças de morte, sim. Não é muito comum, mas havia sim. Era mais sério. Então, o pessoal pecava, errava, se ela não corresse, fizesse um sacrifício, ia dar problema. Então hoje, como a gente está sem templo, você fica acumulando esse pecado aí. O pessoal acumula o pecado e vai indo. Até quando, não sabemos. Vamos encerrar nossa live. Aproveita o espacinho aí, a gente tem mais uns minutinhos ainda. A gente vai normalmente até as 9. A Parashá de Tzav é muito pequenininha, ela não é grande, ela é bem básica. É técnica, não é uma Parashá muito para Bnei Noah, para nós. A gente estuda porque é muito bom se conectar com a luz da Torá. Já expliquei isso aqui algumas vezes. Os sábios nos ensinam que a luz que estava no Éden foi ocultada na Torá. A Torá que eu falo, a Torá que tem as letras hebraicas, viu, pessoal? Torá que tem o hebraico do outro lado. Se você pegar um João Ferreira de Almeida, não é Torá. Tem que ter pelo menos o hebraico de um lado. Então, a luz do Éden está oculta nas letras em hebraico. Então, quando você senta para estudar ela, você recebe essa luz do Éden. Então, é importante, muito importante, você estudar. É uma forma de fazer tzedakah também. Você está deixando de fazer qualquer outra coisa e dedicando um tempo ao estudo da Torá. Isso ajuda muito na nosso tikkun, vamos dizer assim, nossa retificação material. Para quem não sabe ou nunca ouviu, as 7 leis de Noa são
saber que existe somente um Deus, reconhecer o Deus único que ele é, só um, não blasfemar contra ele, que seria negar a existência de Deus e que tudo é feito por ele, para ele, somos dele, só ele existe, nós somos apenas um reflexo da bondade dele. Terceira lei de Noa, não matar, não roubar, não prostituir, estabelecer padrões de justiça, fazer tzedakah e caridade. E a sétima lei, que foi acrescentada após Noa sair da arca, que é não comer a carne do animal ainda vivo, que estamos pagando caro hoje por algumas pessoas que descumpriram essa lei do outro lado do planeta, e o planeta inteiro está pagando por isso. Então que todos aprendam, acordem, desperte para não permitir que isso continue, uma vez que isso não é bom. Não é bom descumprir até um mandamento como Benoa, até das nações. Até para um justo entre as nações isso é proibido. Então somente essas 7 leis de Noa, para aqueles que cumprem essas 7 leis, eles estão garantidos no Olam Rabá, eles estão agradando ao Eterno, eles estão adquirindo luz para a sua vida, eles estão sendo exemplo para o mundo, porque vai por mim, tem gente que tropeça nessas 7 leis constantemente, não só em uma ou duas, costuma quase em todas. Então, por mais que é só 7, parece que é bem fácil, mas não é, porque envolve outras coisas também nisso. Então vale a pena a gente se esforçar aí para manter pelo menos um mínimo das 7 leis. Como ética e moral, claro, porque até no Código de Hammurabi tem essas 7 leis, como ética e moral, mas o nosso rabino, Rav Yaakov, fala que essas leis também foram entregues a Moisés no Monte Sinai. E ele ensinou o Erev Rav, as nações que estavam com ele, foi ensinar essas 7 leis. Então a gente entende também que essas leis são de aplicação religiosa, espiritual sobre nossas vidas. Não que nós estejamos criando uma nova religião. Deus nos livre. É proibido pela Torá, pelo Talmud, Halahá, criar novas religiões. A gente é inserido com o povo judeu nas práticas que é possível a nós. É isso. Pergunta? O Ricardo está falando sobre a entrada no Yom Kippur. Ricardo, eles amarravam uma corda na cintura, se caso morresse, e puxava de lá. Sim, isso acontecia mesmo. Ricardo Gomes, hoje, às 21 horas, tem live do Dor, Baruch Hashem. Você já sai dessa aqui e já conecta com a live do Dor, que é muito bom. Ícaro, sim. Cristiano, justiça também é cobrar justiça no governo? Justiça é justiça, Cristiano. Então, você imagina, você tem que haver justiça entre nós, é justiça para todo lado, é com tudo. Só que o governo não é um Benoa, né? Ele não é um cumpridor das 7 leis. Então, quem dera nós conseguir colocar no poder uns Benoa, para que possa nos ajudar a ter um país mais justo. Mas isso aí eu acho bem mais difícil. É mais fácil a gente ter a redenção. Mais fácil a redenção vir, o rei Mashiach organizar essas questões, do que entrar para a política sujo como é hoje para poder praticar essas leis. Não é fácil, mas nada é impossível também. Bezerra Hashem, porque até permita que isso aconteça. José Roberto, Shalom, Rav, não sou Rav não, pode me chamar só de Jefferson mesmo. Shalom, meu querido. Mais alguma pergunta, pessoal? 4 de Nissan. 11 de Nissan, 5 de abril. Domingo que vem estamos ainda online. Eu acredito que sim, não sei como é que vai ser esse retorno do pessoal aí, questão do Covid. Sobre o Covid, quando tem alguns minutinhos, deixa eu falar um pouco sobre o Covid. Aí o pessoal até perguntou o que acha da quarentena. Boa pergunta, ou da Santos. Já ia falar agora o que eu acho da quarentena. O que eu acho não é muito relevante, não. Eu vou repetir o que o Ravi fez uma live essa semana, acho que foi sábado à noite. Ele falou muito sobre isso, na semana também ele falou que devemos confiar em Hashem. Devemos confiar em Hashem. Espiritualmente, respondendo a pergunta, devemos confiar no Eterno. Não entrar em pânico, não desesperar, não surtar, não sair fazendo loucura. Confiar no Eterno. Tudo está nas mãos do Eterno. Tudo. A palavra fala que não cai uma folha de uma árvore sem não seja a vontade dele. Então, fica tranquilo que tudo está sob controle nas mãos do Eterno. E eu sou contra, agora falando como um civil, sou contra porque eu sou comerciante, então eu sou prejudicado com isso, o meu comércio é prejudicado e muitos outros comércios são prejudicados.
é mais um clima de histeria do que fatos de estatística mesmo do que está acontecendo. Então é muito mais histeria. Então eu sou contra. Sou a favor da opinião do presidente, que aqueles que podem produzir, que volte a produzir. Aqueles que não podem, que devem estar em casa, com quarentena guardado, que fique em casa guardado, que não saia, óbvio. Já há um mandamento na Torá que a vida deve ser preservada acima de tudo. Então preserve a vida. Se você é uma pessoa do quadro de risco, preserve sua vida, garanta sua vida. Se você tem um ente querido na sua casa e sair para trabalhar pode botar a vida dele em risco e você não tem como fazer outra coisa, você prefere optar por guardar a vida dele, guarde a vida dele. Então é importante guardar a vida das pessoas, é muito importante. Não visite. Eu tenho um tempo que eu não vou ver minha mãe no quadro de risco, tem que esperar passar tudo isso para ir lá visitar ela, não tem jeito, né? Pelo telefone, WhatsApp, tudo. Então evite. Como Benoa, é importante a gente obedecer às orientações dos nossos superiores, seja governamental, seja dos médicos, especialistas, do nosso rabino e tudo. Então, quem pode produzir, quem consegue produzir, vá produzir. Quem não pode, precisa guardar, se guarde. Melhor se guardar. A segurança é importante. Você vivo, você consegue fazer mais coisa para o eterno que você não vivo. Amém? Boa noite, Leila. Fernanda, boa noite, Leila. Boa noite, Sandra. Fica com Deus. Amém. Obrigado, Leila. Então, pessoal, mais alguma coisa? Estamos indo. Então é isso aí. Coronavírus, não se preocupe. Tem muito mais coisa no Brasil que mata mais que coronavírus. Isso aí não é o pior dos nossos problemas, não. É um problema sim, mas não é o pior, não. Mas vamos seguir em frente confiando no eterno. Baruch Hashem. Vou encerrar. Um abraço a todos. Shavuatov. Mais uma informação. Para quem saiu, que pena. Leia os Salmos. Não deixe de fazer os Salmos. O Rabino pediu muito isso para nós. O Rav Yaakov pediu que a gente reforçasse nos Salmos. Então fizesse os Salmos do dia. Amanhã você vai fazer o Salmo do dia 5. 5? Hoje é 4 de Nissan. 5. Amanhã é dia 5. Dia 30 de março e dia 5 de Nissan. Então você vai abrir o seu livro de Salmos dia 5. Se você não tem um livro de Salmos, pega no site do Rabad ou no link que eu posto nos grupos lá para poder se orientar quanto a qual salmo ler. Então você lê de acordo com o calendário judaico e não o calendário gregoriano. Muito importante isso aí, beleza? Um abraço, fiquem todos com Hashem, que o Eterno abençoe cada um. Shavuatov.